Vamos falar agora sobre energia elétrica. Quem não quer uma dica para conseguir baixar a fatura de energia elétrica, né? E quais os principais fatores influenciam na alta da tarifa? Como fazer para economizar? O que pode vir por aí? Jones Pofo, engenheiro eletricista, especialista em energia e CEO da P3 Engenharia, está conosco para falar um pouquinho sobre isso, para dar dicas, orientações, falar para a gente sobre tendências também, né, Jones? Bom dia, obrigado pela visita. Bom dia, Jorge, bom dia à grande audiência da Rádio Itaberá, prazer estar aqui com vocês, compartilhando aí informações sobre o setor de energia elétrica. Vem aí mais um reajuste, pesa no bolso, as pessoas sempre tentam baixar a conta de luz, né? E é interessante porque a gente tem um inverno muito rigoroso e aí não tem mais como ter apenas um ar-condicionado no quarto, né? As pessoas começam a espalhar esses equipamentos pela casa, aumenta a conta da energia, mas o verão acaba, vem o inverno, aí tem o chuveiro que precisa aquecer mais, ou seja, aumenta a energia novamente. É uma luta, né? Sim, Jorge, sempre uma luta. É um desejo de todo mundo, né? Ter a menor conta de energia sem perder conforto, né? Porque uma coisa é economizar energia. Economizar energia, como você muito bem falou, desliga ar-condicionado, não usa chuveiro na potência máxima e tal, que você vai estar economizando energia. Só que está economizando energia perdendo conforto. Então, não é isso que essa conta não fecha. Essa conta não fecha, não é o desejável. Então, lógico, é desejável, o conforto está aí, a tecnologia está aí, tem disponibilidade para quem tem acesso e usufruindo desse conforto, a gente deseja pagar a menor tarifa possível. Contudo, né, como você muito bem falou também, já está aprovado, que é uma questão até protocolar. Todo ano a data base de aumento da tarifa da Celesc é agosto, então a ANEEL já autorizou esse aumento. Até uma informação interessante, todo ano tem o aumento tarifário e a cada 4 anos tem o reajuste tarifário. O que muda de um para o outro? O aumento é o aumento baseado na inflação, baseado em vários dados lá que a ANEEL leva em consideração. O reajuste tarifário que acontece a cada 4 anos, e justamente é esse agosto de 2025, as concessionárias apresentam para a ANEEL todos os seus relatórios de perdas, relatórios de furto de perdas, né, incluindo furto de energia e tudo mais, investimentos e tal. Então apresentam toda uma conta e pedem esse reajuste para a concessionária. Então é sempre o ano que pode, como a gente não tem os índices de aumento, não estão aprovados ainda, pode dar uma destoada com relação à inflação, ou seja, ter um aumento mais representativo. A ANEEL, ela estima que o aumento fique na casa de 3,5%, isso é número ANEEL com base Brasil, né? Não base Celesc. 3,5%, fronte a um IPCA de 5,2%, estaria abaixo da inflação. Certo. Mas, como é ano de reajuste tarifário, a gente pode ter um aumento superior à inflação. Esse índice ainda não foi definido? Esse índice ainda não foi definido, ele deve ser definido aí entre julho, mais para final de julho, que passa a valer em agosto. Então o aumento pode ser bem maior do que a inflação para a gente nesse ano, devido a essa revisão que acontece a cada 4 anos. Exatamente. Por exemplo, ano passado o aumento foi de 3,02%, aumento Celesc. O IPCA do mesmo período foi de 4,5%. Então tivemos um aumento abaixo da inflação. Mas olha só, eu levantei alguns dados aqui dos últimos 15 anos. Nos últimos 15 anos, o IPCA acumulado foi de 122%. E o aumento da tarifa de energia foi de 177%, ou seja, 45% acima da inflação nos últimos 15 anos. Então, hoje não dá para dar uma previsão. A previsão da ANEEL é em torno de 3,5%, que seria bom. Bom, ninguém quer pagar mais caro a fatura de energia, mas Sim. É um negócio que acontece. Tem inflação no Brasil, então vai aumentar. Então, se aumentar abaixo da inflação, vamos dizer assim, já é um grande passo. Tomara, né? Vamos ficar na expectativa. Esse reajuste só deve ser definido em julho
para valer em agosto, né? Exatamente. Já o reajuste anual já foi definido, o índice começa a valer em agosto. O reajuste ele acontece a cada 4 anos, então nesse ano é uma coisa só, é o reajuste tarifário, que vai acontecer em julho e não está definido ainda. Tá certo. Vamos esperar ver o que vem pela frente, né? Nessa questão da energia elétrica, olha, tem uma notícia aqui que chama muito a atenção, que é do Santa. No ano passado, segundo o levantamento da Celesc, os chamados gatos, que são aquelas ligações clandestinas, que é comum em residências também, né? Mas é mais comum em empresas, né? Tem muita gente que abusa um pouco disso aí. Olha só, essas adulterações no medidor, desvio de rede, fizeram a Celesc acumular uma perda no ano passado de 228 milhões de reais. É para a gente ter uma ideia do tamanho do que isso representa lá na ponta, né? Isso mesmo. Então, olha só, essa é a conta que a Celesc vai apresentar para a ANEEL, lógico, embasada em fatos e dados, dizendo, ANEEL, esse foi o prejuízo que eu tive, segui todos os protocolos de fiscalização, de investigação, de furtos e tudo mais, e esse foi o prejuízo que eu tive. Eu preciso que vocês reajustem isso para mim. Então, a ANEEL, lógico, vai avaliar, e não é só furto, né? Então, a nossa fatura de energia, como todos sabem, ou a maioria sabem, ela é composta de um monte de pedacinhos, penduricalhos e tudo mais, energia proveniente de energia térmica, tarifa social, investimentos na rede e tal. Então tem um monte de coisas. Toda essa conta é chamada CDE, Conta de Desenvolvimento Energético. Entre elas, as perdas, né? Entre Sim. elas esse furto que você relatou, está dentro desse CDE. O CDE, ele representa hoje 41 bilhões. E na nossa fatura, isso representa de 10% a 15% do que a gente paga para a concessionária, é só para cobrir essa conta do CDE, da Conta de Desenvolvimento Energético. Cada gato que é realizado, alguém vai pagar, né? Ou seja, vai ser dividido por todo mundo. Exatamente. E você comentou que normalmente é na indústria, e não necessariamente assim, Jorge. Assim, ó, tem furto de energia das formas mais inimagináveis possível. As concessionárias estão investindo cada vez mais em inteligência, né, para identificar esses furtos com equipamento. Existem empresas terceiras especialistas nessa identificação, então estão cada vez mais aprimorados na identificação. A tecnologia pode ajudar nisso. Mas né? A criatividade do brasileiro é impressionante, né? Sempre que surge uma tecnologia nova para identificar, o brasileiro também encontra uma alternativa. Sabe o que eu lembrei, Jones? Faz muitos anos, mas muitos anos mesmo, né? Mas eu lembro que eu, indo para o litoral, entre Gaspar e Ilhota ali, a gente via garrafa de água em cima dos medidores de energia nas residências, né? E aquilo chamava atenção, que você ia vendo assim, o que é isso, cara? Garrafa de água em cima. E alguém, não sei quem, acabou espalhando e divulgando que a garrafa de água em cima da energia fazia com que o relógio andasse mais lento. Gerava uma diminuição na conta de energia. Eu lembro dessa época também e a gente com um olhar mais técnico dava risada, né? Mas sim, enfim, sim. Foi uma situação que aconteceu, não se sabe a origem, não se sabe como, mas é aquele boato popular que tomou conta, volume, né? Dizendo, coloca a garrafa d'água que vai economizar energia. Então, como não dá nem muito trabalho, nem muito custo para fazer isso, muita gente testou. Mas a verdade é que não funciona, não faz o menor sentido, muito pelo contrário, né? Ainda corre algum risco de ter algum vazamento, de molhar, misturar água com eletricidade e dar algum acidente. Então, mas só para a gente ter uma noção de como todo mundo busca economizar, né? Nessa questão aí que afeta muito o bolso, né? Afeta sensivelmente. Bom, então vamos nos prevenir de um aumento de energia elétrica que pode ser acima da inflação, né? Em agosto, devido a essa revisão tarifária que vai acontecer neste ano. Agora, tem uma outra discussão também, Jones, que eu acho que é bem importante a gente falar,
que é a questão das novas alternativas de geração de energia. Hoje a gente vê crescendo muito, né, a questão da energia fotovoltaica e a questão também de empresas que estão produzindo energia através desse sistema fotovoltaico e colocando à venda essa produção de energia, mas que ainda não chegou às residências, né? Ainda não é para nós, por exemplo, escolher de onde vai comprar a energia. Há uma discussão para se avançar nesse sentido, né? Sim. Então, são dois momentos e duas situações diferentes. Uma é a abertura do mercado de energia, que eu vou aprofundar um pouquinho mais no tema, um pouquinho mais para frente. Acho importante, né, a gente esclarecer bem. E a outra é sobre a energia solar e a forma de utilizar ela. Então, também tem a energia solar instalada lá no telhado da nossa residência, do nosso comércio, que são as faturas de energia ou os medidores de energia ligados em baixa tensão, que são chamados como grupo B dentro da Celesc. Então, essa energia, quando instalada dessa forma, ela continua sendo altamente viável, o retorno do investimento relativamente rápido, vamos lá, projetos aí de 2,8 até 3 anos e meio, 4 anos, então continua sendo uma excelente alternativa para a economia de energia. Vale a pena, Jones? Para residência e comércio, chamado grupo B de faturamento, né? Ou seja, residências e comércios ou até pequenas indústrias ligados em baixa tensão. Vale muito a pena. O investimento ele se paga de forma muito rápida. Vamos lá, de 3 a 4 anos para arredondar. Eu acho um número fantástico. Uhum. Funciona, energia limpa, é só alegria. Para quem tem acesso à energia elétrica, para quem contratou alguém para instalar, fez um bom projeto, um projeto bem dimensionado, com a posição das placas, né, dos módulos bem posicionados, o inversor adequado à potência dos módulos, enfim, para quem fez um projeto bem planejado, funciona e funciona muito bem. Mas a gente tem esse segmento, né, desse comércio de instalação desse sistema aí, cada esquina tem um vendendo. Esse é um... Isso não atrapalha o desenvolvimento desse setor? Eu não vou dizer que atrapalha o desenvolvimento do setor, mas ele gera uma falta de credibilidade no setor. Porque às vezes alguém aposta hoje e não o é um negócio quer, barato, né? Não, e o cidadão quer botar esse tipo de energia em casa, né? A nossa tendência sempre foi ver primeiro o preço, né? Por último a qualidade, infelizmente, né? E acaba muito se decepcionando com isso, né? Bem isso que eu ia dizer. Então, se a pessoa opta por um profissional, por uma empresa que talvez não tenha tanto conhecimento técnico e não faça um projeto tão bom assim, essa pessoa obviamente vai se frustrar, né? Não é um negócio barato, é caro investir em geração de energia solar, e daí se não atendeu a expectativa ou a promessa de quem vendeu o sistema, quem dimensionou, instalou, não se concretizar, vai gerar frustração. E essa frustração vai ser contada para o vizinho, para o amigo, para o parente, coisa e tal. Então vai gerando esse negócio, a energia solar é ruim, não é tudo aquilo, não é bem assim que funciona. Então gera essa incredibilidade no modelo, no sistema. Mas na verdade é que é muito bom, funciona muito bem. O retorno de investimento é líquido e certo, é garantido. Mas tem que fazer como tem que ser feito, tem que fazer certo. Quando há muita diferença de preço, Jones, a gente tem que desconfiar? Em tudo, né? Assim, não existe mágica, não existe milagre. No sistema solar, olha só, mais ou menos assim, 80% do valor do sistema é equipamento. É inversor, módulo, cabo, e proteção e tudo mais. E 20% só que é serviços, projeto, instalação e tudo mais. Então, quando alguém recebe um orçamento que tem, vai lá, 10, 15, 20%, às vezes até mais diferença, não existe mágica, não está comprando a mesma coisa. Então, os equipamentos, eu acho que todo mundo já deve ter visto como é um módulo, se pegar várias marcas, várias potências,
tem muita característica técnica detalhadinha, assim, vamos chamar lá das letras miúdas, eficiência, potência, rendimento do módulo, vida útil e tudo mais. Mas se você olhar para o módulo, todos eles são iguais, todos eles são lá... Você não vê diferença visual, depende né? da potência, tem um tamanho um pouco maior, um pouco menor e tal, mas, enfim, são todos eles preto, com uma fitinha de alumínio em volta lá, né, com a moldura e tal. Então, para um leigo identificar realmente se está fazendo uma boa escolha ou não, é difícil, não é fácil. Aí depende muito da confiança de quem está vendendo, né, de quem está ofertando, e aí vai longe, né? Não é só no setor solar, acho que em todos os segmentos, em todos os mercados, de ter bons profissionais e profissionais talvez não tão bons assim para oferecer um negócio adequado de acordo com quem está comprando. Ô, Johnny, já que nós entramos nesse tema, né, que é muito importante, diga-se de passagem, né, o que o consumidor tem que avaliar na hora de fazer a contratação desse serviço, né? Para que ele tenha, primeiro, eficiência, né? Para que realmente atenda aquela expectativa dele. Depois, durabilidade também, né? Porque esse sistema tem uma durabilidade. A gente não pode esquecer disso, né? Então, eficiência, durabilidade, o que você deixaria de orientação, né, ou de dica para quem quer botar esse sistema solar em casa? Primeiro é na escolha da empresa que está fornecendo. Fazer uma avaliação, uma pesquisa da empresa? Da empresa, vamos chamar assim, a engenharia, a empresa de energia solar que está dimensionando e que está estruturando o projeto. Ver se ela é uma empresa confiável, ver quantos anos tem de mercado, porque também é assim, né? Quem está vendendo, quem está oferecendo, ele não vai falar os problemas dele, só vai falar coisas boas. Então, também não é fácil de identificar isso, porque você está lá frente a frente com a pessoa e ela está te falando que é a melhor do mundo, que já fez não sei quantos sistemas e confia em mim, confia em mim. Bom, identificada essa empresa, e todo o histórico, vida útil, reclame aqui, justiça, né? Existem ferramentas que a gente pode utilizar para isso. Se tem processos contra essa empresa e tal, porque choveu processos, né, de promessa não cumprida e tudo mais. Bom, com essa empresa, aí vou falar do ponto de vista do leigo, daí vai ter que confiar muito nela. Mas aspectos que têm que ser avaliados. Se os produtos têm certificação em metro, embora todos eles são importados, inversores, módulos e tudo mais, a representatividade do que é fabricado no Brasil é praticamente zero. Então, mas tem que ter certificação em metro, as características técnicas, boa eficiência e tudo mais, a garantia do sistema, a marca do fabricante, né, tanto do módulo como do inversor, que não necessariamente são da mesma marca. Mas tudo isso, assim, para o leigo identificar isso é difícil, é complicado. Para a gente que trabalha com isso, é um cardápio extremamente variado de opções. Agora, o leigo vai lá e está recebendo informação de quem está vendendo para ele, dizendo, não, eu estou te dizendo que essa aqui é a melhor que tem no mercado. Como saber, né? Vai confiar, né? Então, a garantia, por exemplo, varia de 5 anos a 10 anos para inversor, mesma coisa para módulo e tudo mais. E muitas vezes os vendedores, né, as empresas, induzem o cliente a entender que a garantia é 25 anos. 25 anos não existe fabricante que dá essa garantia, 25 anos é a estimativa de vida útil do sistema solar. Na verdade, depois de 25 anos, ele tem uma degradação ano a ano, que essa degradação varia também de fabricante para fabricante, mas na maioria dos casos, depois de 25 anos, o sistema continua operante com um rendimento de aproximadamente 80% da capacidade inicial. Ou seja, vai cair o rendimento. Não que ele tenha que ser descartado e jogado fora. Mas vai diminuir. Mas muitas pessoas que a gente atende assim dizem, não, mas eles me disseram que tinha 25 anos de garantia. Não tem 25 anos de garantia. Então, sabe, são esses detalhes em todos os aspectos, tanto técnicos, eficiência em metro, rendimento, potência do equipamento. Às vezes compara, os dois orçamentos que eu estou comparando têm 10 módulos, né? Módulos ou placas. Mas e a potência? De repente um tem 400 watts e o outro tem 600. Então a gente está falando do mesmo número de placas, mas um tem 50% a mais de potência. Tudo isso tem que ser avaliado. Tudo isso tem que ser avaliado. É bastante detalhezinho assim para chegar na proposta ideal.
Então, o resultado final disso tudo que a gente está conversando aqui é que vale a pena a instalação desse sistema de energia solar em casa, né? Vale a pena, desde que seja feito por uma empresa que te dê garantia do serviço, da eficiência daquilo que ela está prometendo te vender, né? Exatamente. E daí nem sempre vai ser o melhor preço nesse caso, né? Por isso tem que ficar atento. Né? E lógico, a gente está falando de um sistema caro, está falando de um sistema que ele tá com uma expectativa de utilização por pelo menos 25 anos, e às vezes a gente quer comprar o mais barato do mais barato do mais barato, né? Então a conta não fecha, né? Não fecha de jeito nenhum. E tem o outro lado agora, né, que é o mercado de energia, né, em que esse sistema também está entrando nessa questão de mercado, que é a gente poder comprar de outro, né, não instalar o sistema na nossa residência, mas assim pegar de alguém que está produzindo essa energia, né? Exatamente. Na geração distribuída, existe o mercado está chamando de energia por assinatura, que na verdade é a geração distribuída. Como você muito bem falou, alguém instalou alguma usina, alguma planta, ou em cima de alguma indústria, ou um parque específico para isso, e ele vai ceder essa energia para quem tiver interesse. Então isso funciona, é legal, é viável. Em termos práticos, como é que funciona? A gente aqui fez um acordo e resolveu fazer uma usina solar para investimento. Nós vamos construir essa usina e nós vamos contratar uma cooperativa de energia, que tem várias aí Aí tem que ser regional, né? Sim. Cada estado tem que ser... tem um limite geográfico para isso. Então contrata uma cooperativa aqui de Santa Catarina para fazer a gestão dessa energia. Essa cooperativa vai oferecer, no formato energia por assinatura, que não requer nenhum tipo de investimento dos clientes, literalmente uma assinatura de um termo de adesão, de um contrato, e seguir com isso. O que eles oferecem? Um desconto de 7 a 10% mais ou menos na fatura de energia que paga hoje, e não tem grandes mudanças na residência, na instalação, no medidor de energia. Então essa usina que foi construída para essa finalidade, ela vai gerar energia, vai injetar na rede, e essa energia, através de contratos de adesão, né, de arrendamento, como se a pessoa que está recebendo o crédito de energia vire sócio dessa usina e passa a receber proporcionalmente os créditos que ela deseja. Por exemplo, o cara consome 300 kWh por mês na residência. Então ele vai fazer um contrato de uma fração da usina, que o equivalente da produção vai ser 300 kWh. Então ele vai receber esses 300 como crédito na fatura de energia. Então vai pagar, vai continuar pagando a fatura da Celesc com o residual que ficou, ou se naquele mês teve menos produção e tal, na tarifa normal que é da Celesc, vai receber os 300 kW de crédito e pagar por isso. E na soma das duas faturas, vai ter aí de 7% a 10%, talvez um pouco mais, um pouco menos, porque depende da bandeira tarifária também. Se você está recebendo um crédito de energia renovável, você não está pagando bandeira tarifária. E o investidor na outra ponta lá, o gerador de energia, ele está recebendo um preço de quilowatt intermediário entre o que a Celesc cobra hoje, com os descontos e descontados os impostos e tudo mais, e a cooperativa está recebendo uma fração por fazer essa gestão de energia. E o legal, né? Estamos falando em pagar menos energia, e a gente, como consumidor, como pagador, no contexto de tudo isso, vai pagar um pouco menos, 7 a 15%, então vamos falar assim. Porém, né, nem tudo são mar de rosa. Isso funciona, isso é legal, isso é bacana, tem vários operadores desse modal aqui em Santa Catarina e por todo o Brasil, mas isso também pode estar com os dias contados. Tramita-se no STF, se eu não me engano, tramita-se na Justiça. A validação da legalidade desse modelo de negócio. As concessionárias são prejudicadas por isso, obviamente, né, nessa modalidade de venda. Então, justamente como venda disfarçada de energia. Então, tramita-se isso, não tem data de julgamento, não se sabe, né? Tá lá nos trâmites, se vai ser aprovado, se não vai ser aprovado, se vai ser mantido. Mas hoje ainda é uma alternativa boa, uma alternativa interessante.
e pode ser uma solução aí, não se sabe por quanto tempo, mas pode ser uma boa solução para quem deseja entender e pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto. Ainda não está liberado esse sistema para residências, né? Está liberado para liberado, pode fazer? Essa modalidade de energia por assinatura está liberado para residência. O que não está ainda é a compra de energia no Mercado Livre. Livre. Aí essa pauta ela está em outra, aí numa medida provisória de número 1300, para quem quiser se informar um pouco mais sobre ela, né? Isso não está aprovado, isso está tramitando lá no Congresso, está na fase agora, semanas atrás, de receber as emendas da medida provisória, tema bem polêmico, porque vai ser uma reforma geral no setor elétrico, uma reforma bem ampla, recebeu mais de 600 emendas do texto original. Nossa! Mas essa medida provisória trata, é a parte boa dela, né, da abertura do mercado total de energia elétrica. Na indústria, isso já é consolidado há muito tempo. Lá no começo, somente as grandes indústrias. Há pouco tempo atrás, foi aberto, eu estou simplificando assim, né? Foi aberto para pequenas empresas. Então, desde que elas estejam ligadas no grupo A de energia, elas já são habilitadas a comprar livremente a energia. O que é comprar livremente a energia? Falando aqui de Santa Catarina, deixar de ser cliente da Celesc e negociar a energia livremente com quem quiser. Tem umas regras através de uma comercializadora de energia e tudo mais, mas o contexto é que a energia fica muito mais barata. Para residências não é possível. Com essa medida provisória 1300 sendo aprovado e sendo mantido, isso vai ser o texto original, né? Falei das 600 emendas, o texto original prevê a partir do final de 2027 a abertura total do mercado. Aí nós, na nossa residência, a gente vai optar de comprar e negociar a energia livremente. Tem muita coisa para ser definida, como que vai ser a medição, como que vão ser as regras de comercialização. Existe uma forte tendência aí das empresas que têm massa de dados, por exemplo, as operadoras de telefonia, internet e tudo mais, começarem a vender energia elétrica num combo, compra telefone, internet, televisão e energia elétrica no mesmo pacote. Isso que chega para ti como chega o teu sinal de internet, né? E vai chegar, e estamos falando de energia assim, e não vai mudar, não vai ter um outro medidor, não vai ter um outro cabo, uma outra rede, vai usar exatamente a rede da Celesc. Então essa é a mudança boa dessa medida provisória 300. Mas tem as partes não tão boas. Eu nem vou falar de boa ou não boa, porque o que não é boa para alguém é muito boa para outros, né? Por exemplo, vai ter ampliação em massa da tarifa social. A tarifa social é aquela tarifa do baixa renda, que ela vai ser ampliada para quem consome até 80 kWh mês não pagar fatura de energia. Então, por isso que eu digo, é muito bom para quem de fato está nessa faixa e vai deixar de pagar a conta de energia. Isso representa aproximadamente no Brasil 33 milhões de famílias. Então, ótimo para quem está nisso aí. É importante ter ações sociais, é importante ter isso. Só que é importante também dizer que quem não se enquadra dentro dos 80 kWh é quem vai pagar essa conta. Então, está previsto aí um acréscimo de 13,8% de subsídio para essa conta da tarifa social. Estávamos falando da energia por assinatura e tal, que é aquela energia que transita em forma de crédito. Então, tanto isso como nas indústrias que negociam a energia livremente, elas pagam várias frações separadas, ou seja, paga-se pelo uso da rede de energia da concessionária local como uma espécie de aluguel. E quando a usina é de fonte renovável, existem descontos para isso. É chamado de tarifa de utilização do sistema de distribuição, TUSD, e outra de transmissão com T no final. De descontos de 50% até 100% nessa tarifa de energia quando o gerador é de fonte renovável. Então, esse desconto nessa transmissão de energia, distribuição de energia, também está previsto cair nessa reforma do setor elétrico.
Então, isso também vai gerar mais uma fração lá na nossa conta. A indústria, nesse caso, vai ser muito mais afetada do que a residência. Residência aí previsto em torno de 5,6% para essa conta. Pequenas e médias indústrias, 9,8%. Grandes indústrias, 18,5%. Ah, mas se está aumentando 18% na grande indústria, não tem nada a ver comigo, não tenho problema com isso. Claro que tem, né? Porque eles vão repassar esse custo no produto e nós não vamos pagar isso na energia, mas vamos pagar em outro lugar. Exatamente. Então são muitas coisas, né? Não dá para generalizar boa ou ruim, ela é boa para alguém e não boa para outros. Se cair realmente esse desconto na TUSD, isso também desincentiva o construtor, o investidor em usina. Então, menos gente vai investir em usinas e também... menos oferta de energia. Já previsto aí um possível racionamento, até falta de energia lá para 2030 aproximadamente, que nem é tão distante. Depende um monte de outros fatores, economia e tudo mais, mas já se fala nisso também. Olha só, né? Vamos ficar acompanhando, né, Jones? Qualquer novidade você traz aqui pra gente, por favor, né? Porque isso é muito importante, né? Então a gente tem a questão da energia por assinatura, o mercado livre de energia que está passando por toda essa transformação agora, né? E as duas vão passar por transformação quando tudo isso for definido. Temos a possibilidade de produzir a nossa própria energia através do sistema fotovoltaico, né? E gerar economia, além da já ofertada pela empresa estatal, que aqui é a Celesc. Jones, obrigado pela tua participação. Tenha uma ótima semana, um bom feriadão, se você vai ter feriadão. Eu que agradeço, Jorge. Precisando, a gente está sempre à disposição, só nos chamar, a gente está aí para trazer mais assuntos e mais novidades, sejam elas boas ou, se não forem boas, para a gente se prevenir sobre o setor de energia elétrica. Um abraço a todos, a toda a audiência, e um ótimo feriado a todos. Jones Pofa, engenheiro eletricista, especialista em energia e CEO da P3 Engenharia, falou um pouco com a gente, né? Então, só para lembrar, tem um aumento de energia agora em agosto, né? Que vem com aquele aumento tarifário que é realizado a cada 4 anos. Ainda não tem um índice, mas é bom ficar atento aí que pode ficar acima da inflação. O Jones também disse aqui que vale a pena investir em energia fotovoltaica. Só que ter muita atenção, né? Quando for contratar esse serviço, esses equipamentos, entender o mínimo possível esse sistema para fazer um bom negócio. Que entre 3 e 4 anos se retira todo o custo desse investimento, que vale muito a pena. E devemos passar por alterações no mercado livre de energia e energia por assinatura em discussões que estão no Congresso Nacional.